Lição de número 7. Tema da lição: as naturezas humana e divina de Jesus. Texto áureo se encontra em Romanos 9,5, abre aspas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Fecha aspas. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4. Filipenses 2, versículo 5 ao 11. Introdução e comentário nos informa o seguinte: uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia 325 da era cristã e a Trindade em Constantinopla em 381, surgem novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, 451 da nossa era. Hoje, um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e o monofinismo e o monoficismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Vamos aqui ao primeiro tópico, mas eu vou fazer questão de voltar à leitura bíblica em classe, para fazer uma pequena exposição. Eu vou praticamente só ler aqui o primeiro tópico, que traz como título o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Subtópico 1, descendência de Davi segundo a carne. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. Sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, e de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Mateus 1, 20, Lucas 1, 35. Aí está o elo humano divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Subtópico 2. Declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus, isso é reforçado logo em seguida pelas palavras, abre aspas, Jesus Cristo nosso Senhor, fecha aspas. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel como a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei e o culto, as promessas, o apóstolo conclui, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Romanos 9, 5, quando já li. Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e, ao mesmo tempo, é o Deus bendito eternamente. Subtópico 3 do tópico 1. Um antigo hino cristológico, Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. João 1, 14. O Evangelho conforme João, capítulo 1, versículo 14. Mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam no culto, e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morpé, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo uma forma de Deus, indica essência imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Temos acabado de ler, portanto, o
tópico de número 1, com seus subtópicos. Agora vamos aqui fazer uma pequena exposição na leitura em classe. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo era servo de Jesus Cristo. Antes de ser apóstolo, ele era Paulo. Em seguida, ele tornou-se servo e, finalmente, apóstolo. Então, nós temos aqui uma ordem cronológica. Primeiro, a pessoa de Paulo. Depois, a sua prestação de serviço a Deus. E, finalmente, ele é descrito como apóstolo. Recebe esse título de apóstolo, que era justamente aquela pessoa que plantava igrejas naquele contexto. Paulo, por onde ele passava pregando, ensinando. Deus usava ele poderosamente em sinais e maravilhas, e ali as pessoas iam se convertendo, e ele plantava uma igreja, constituía uma pessoa cheia do poder de Deus, um bispo, um presbítero, um pastor para estar à frente ali daquela congregação. Esse é o sentido de apóstolo. Então, quer dizer, o título é importante? Porém, o título é precedido pela prestação de serviço. Primeiro vem o nome e a designação. Paulo, que é o seu nome, depois vem a prestação de serviço, servo de Deus, e finalmente o ofício de apóstolo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nós também temos uma missão. Cada um de nós temos, no mínimo, um talento. Conforme Jesus descreveu na parábola dos talentos. 2, 1 e 5. Se preferir, 1, 2, 5. No mínimo, nós temos um talento. Precisamos nos colocar à disposição de Deus para que Deus possa nos capacitar com o seu poder, com o poder do seu Espírito Santo, para ornamentar esse talento através dos dons do Espírito Santo. Dom de sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, dom da fé, etc. e tal. Dom de profecia, de línguas, etc. E, sobretudo, permitir que o Espírito Santo produza o seu fruto em nós. Porque o fruto é que caracteriza a vida de cada um de nós como na condição de salvos. É o fruto, não são os dons. Os dons são importantes para o crescimento e edificação do corpo de Cristo. Mas, mais importante que os dons, ou melhor, exatamente que os dons, é o fruto que caracteriza nós na condição de salvo, de uma réplica de Cristo. Porque o fruto é uma característica do próprio Jesus Cristo. Muito bem. Versículo 2. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então Jesus foi prometido através dos profetas, desde o Gênesis, a mãe das profecias, ali proferida pelo próprio Deus, em Gênesis 3, versículo 15. Essa passagem é denominada de proto-evangelho. Proto-evangelho, quer dizer, proto-primeiro evangelho. Primeira vez que o evangelho é anunciado por Deus. O próprio Deus anuncia o evangelho dizendo as seguintes palavras: porém, inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aqui está falando que no futuro viria uma semente. Semente porque estava fazendo referência à vida de Cristo. E a semente, a vida está na semente. Jesus então vem para cumprir esta profecia. Foi ferido por Satanás, mas esmagou a cabeça de Satanás, da serpente. Aqui Deus estava fazendo referência à obra de redenção, com a qual Deus haveria de salvar a todos quantos viessem a crer neste sacrifício único, perfeito e eterno, realizado por Jesus Cristo há quase 2 milênios. Muito bem. Então nós vemos que os profetas, eles falaram a respeito de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo. Do Gênesis a Malaquias. Malaquias vai usar expressões tais como sol da justiça. Lá em Malaquias 4 ele vai falar, fazendo referência a Jesus, dizendo que o sol da justiça nascerá trazendo salvação e pulareis como bezerros na estribaria. Então, todos os profetas fizeram referência à vinda de Jesus, à vinda do Cristo. E quem mais profetizou foi Isaías. No seu livro, composto de 66 capítulos, alguém disse que Isaías é como se fosse uma mini Bíblia, que a Bíblia na versão protestante tem 66 livros. Isaías começa falando e a fala dele faz alusão ao princípio lá no livro do Gênesis. E ao final, Isaías vai fazer referência a aspectos escatológicos a respeito do fim dos tempos e do novo céu e da nova terra, fazendo referência ao livro do Apocalipse. Daí vem essa comparação, quando alguém diz que o livro do profeta Isaías, por ter 66 capítulos, e a Bíblia por ter 66 livros, o livro de Isaías é como se fosse uma mini Bíblia, porque tem muitas características da Bíblia como um todo. Muito bem. O versículo de número 3, quero reler, onde é dito: acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Jesus, ele trouxe consigo a natureza divina que sempre existiu. No princípio era o Verbo. O Verbo é uma referência à segunda pessoa da Trindade. Então, no princípio, quer dizer, lá na eternidade já existia a segunda pessoa da Trindade. Por isso que são 3 personalidades coeternas, que não tem princípio nem fim, coiguais e co-substanciais. Tem a mesma substância. Cada pessoa é Deus em seus atributos de onisciência, onipotência, onipresença, infinitude, imutabilidade, eternidade. E, no entanto, não são 3 deuses, são 3 personalidades em um só Deus. Deus é triuno, uno em essência, natureza e substância, e trino em personalidade, Pai, Filho, Espírito Santo. E Jesus, como segunda pessoa da Trindade, ele trouxe a natureza divina e herdou a natureza humana ali quando ele foi concebido pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria. Agora Jesus carregava consigo 2 naturezas. Uma divina, que sempre teve, e outra humana. Uma divina, que sempre teve, e outra humana. Daí vem a expressão Deus homem. O Filho unigênito, Deus unigênito, Deus homem, Deus que se encarnou, porque unigênito está associado à sua encarnação.
quando a Bíblia usa o termo geração, lá em Salmo 2, lá em Hebreus, geração para Jesus, não diz respeito a uma geração que se deu na eternidade, porque na eternidade ele não tem princípio, não tem começo, ele é Deus, ele era Deus. Geração diz respeito à geração quando ele foi concebido pelo Espírito Santo, foi gerado no ventre de Maria. Muito bem. Então nós vemos aqui o Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele é muito claro. As duas naturezas são explícitas aqui. Acerca do seu filho, filho com F maiúsculo, vírgula, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Segundo a carne. Jesus nasceu segundo a carne da descendência de Davi, da tribo de Judá. Maria era da tribo de Judá. Segundo o Espírito, aí vem, declarado Filho de Deus, em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. E quando Jesus ressuscita, ele é declarado pelo Espírito Santo que o ressuscitou como Filho de Deus. É confirmado a sua filiação. Ou seja, a sua filiação é confirmada pelo Espírito Santo. Jesus Cristo como aquele que sempre existiu, coeterno, coiguais, co-substanciais, junto com o Espírito Santo e o Pai, formando uma única essência, uma única substância, assim como a humanidade. A humanidade é constituída de mais de 8 bilhões de habitantes. No entanto, a natureza é uma só, natureza humana. Natureza humana. Os animais, natureza animal. A vegetação, a natureza da vegetação. Então, tudo que Deus criou tem uma natureza, que são características que compõem o ser, seja vegetal, animal, racional e divino. Ser divino. O ser divino tem essa natureza divina. Uma natureza divina. 3 personalidades e uma só divindade. Essência e natureza. Muito bem, vamos aqui. E aqui ainda relendo, mais uma vez, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, segundo o Espírito Santo. Pela ressurreição dos mortos, foi confirmado como Filho que sempre existiu. E agora ele estava sendo um Filho homem. Ou seja, o Filho diz respeito à divindade. E a parte da carne diz respeito à humanidade. Deus homem, o Filho homem, Deus unigênito, o Filho unigênito. Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, o que nos chama a atenção, né, aqui em 1 Coríntios, de número 8, 1 Coríntios, número 8, eu estou com 18 minutos aqui, fala o seguinte, capítulo 8, né? Versículo 6. Todavia, vírgula, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para que existimos. Para quem existimos? Nós existimos para Deus, não é isso? Ok. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E um só Senhor, Jesus Cristo. Existe apenas um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Ele criou todas as coisas. O Pai criou tudo através do Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que existe existiria. Todas as coisas foram criadas nele, ambiente, por meio dele, a gente, e para Ele, propósito. E nós também por Ele. Agora imagine, se a Bíblia vai falar, por exemplo, que existe um só Senhor, Jesus Cristo. Isso significa dizer que Deus, o Pai, não é Senhor? Porque aqui é muito claro. Há um só Senhor, Jesus Cristo. Um só Senhor. Isso significa dizer que Deus ele está excluído como Senhor? Não. O próprio Jesus chamou Deus de Senhor do céu e da terra. O salmista, no Salmo 136, versículo
3, fala que Deus é Senhor dos senhores. O Salmo 36, é isso mesmo. 36? Não, o Salmo 136. Isso aqui é muito importante a gente tomar conhecimento. 136. Salmo 136. Não importa se eu não vou ler a revista toda, não importa. Importa que eu estou falando de Jesus aqui. E tudo é palavra de Deus. Olha só, Salmo 136, versículo 3. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Você pega a Bíblia em hebraico, essa palavra Senhor aí é Adon. Adon. Ou Adoni. Enfim, é Senhor. Não é o tetragrama aqui. Yahvé, Jeová. Aqui é Senhor. Ou seja, Deus é chamado também de Senhor, além, claro, de Yahvé lá no Antigo Testamento, o Jeová. Mas aqui, você vai no hebraico, você vai ver que ele aqui não é chamado pelo tetragrama, e sim por este nome, que foi o nome que Jesus recebeu no Novo Testamento. Senhor, do grego, Curios. E aí o que acontece? Apocalipse 17, 14 diz o quê? Que Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Isso prova que o Filho e o Pai, juntamente com o Espírito Santo, formam um único Deus. Deus é chamado de Senhor, Jesus também é chamado de único Senhor, o Espírito Santo é chamado de Senhor. Aliás, o nome mais sagrado de Deus, que é Yahvé, o nome com o qual Deus se revelou para Moisés lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14 e 15, que é o tetragrama, as 4 consoantes, YHWH. Esse nome, Jesus também é chamado por este nome, e o Espírito Santo também é chamado por este nome. No entanto, não são 3 Jeovás, é o único Jeová. Onde é que está escrito? Ezequiel 8, versículo 1, versículo 3, fazendo referência ao Espírito Santo. Jesus, quando o João Batista fazia referência a ele como aquele diante do qual João estava preparando o caminho, João chamou ele de Jeová, fazendo referência à passagem de Isaías 43, onde fala claramente que o caminho seria preparado para Jeová. E João Batista estava preparando o caminho ali para Jesus, uma referência, associando Jesus ao próprio Jeová, dando, portanto, esse título, o nome que é o nome mais sagrado de Deus para Jesus. Muito bem, agora vamos aos Filipenses. Então é isso. Ainda voltando a respeito dessa questão. Assim como Jesus Cristo é chamado de único Senhor, a Bíblia fala aqui também, eu vou estar lendo logo em seguida, onde diz que toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar diante dele, de Jesus, declarando que ele é Senhor. E ele é Senhor dos senhores, como eu já falei, e Rei dos reis. Deus também é chamado o Pai de Senhor dos senhores. Agora, quando alguém diz, Jesus não é Deus, o único Deus verdadeiro é o Pai, tá? A pessoa está entrando em contradição, uma vez que existe um único Senhor, mas não elimina a possibilidade de Deus ser Senhor, porque a Bíblia fala que Deus também, o Pai é Senhor. Assim como a Bíblia diz que existe um único Deus verdadeiro, isso não exclui Jesus de ser Deus verdadeiro, porque lá em 1 João 5, versículo 20 é dito que ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. É o que está escrito aqui. 1 João 5, versículo 20. 1 João 5, olha só. Versículo 20. Onde diz o seguinte: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para
para reconhecermos o verdadeiro, ponto e vírgula. E estamos no verdadeiro, vírgula, em seu Filho, vírgula, Jesus Cristo, ponto final. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, quando as testemunhas de Jeová pega, por exemplo, João, capítulo 17, versículo 3, para afirmar o seguinte, aqui diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí eles colocam Jesus na condição de um Deus menor, de um Deus inferior. Eles estão entrando em contradição, porque o fato de Deus ser o Deus único, verdadeiro, não exclui Jesus de ser o Deus verdadeiro. Assim como o fato de Jesus Cristo ser o único Senhor, não exclui o Pai de também ser Senhor, porque o Pai é Senhor dos senhores, Salmo 136, versículo 3, e Jesus também é Senhor dos senhores. E assim como Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, a Bíblia fala em 1 João 5, 20, que Jesus Cristo também é o Deus verdadeiro. No entanto, não são dois senhores, nem três senhores, nem três deuses, é apenas um único Deus em substância, essência e natureza, e três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Por personalidade, nós pressupõe que pensa, que raciocina, que tem sentimento, emoções, vontade própria, evolução. É isso que nós encontramos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Essas características de uma pessoa, de uma personalidade. Agora vamos aos Filipenses. São 26 minutos, daqui a pouco tem que encerrar. Filipenses fala o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós temos que pensar como Jesus pensa, está escrito lá em 1 aos Coríntios 2,16. Nós temos que ter a mente de Cristo. Pensar, raciocinar, refletir como Cristo pensa e sentir como Ele sente. Sentimentos. Os nossos sentimentos têm que se assemelhar ao sentimento de Cristo, que é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. A nossa vontade tem que ser a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo, e não a nossa. Que prevaleça a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus assim nos ensinou a respeito da oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9 a seguir. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus. Sendo em forma de Deus. Esse verbo sendo pressupõe que ele sempre foi Deus. Por isso que João, no evangelho que leva o seu nome, João capítulo 1, versículo 1 é dito: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se humanizou no versículo 14. Ele sempre teve a forma de Deus. Mas não usou de usurpação ser igual a Deus. Por quê? Porque ele se esvaziou de prerrogativas divinas. Ele só utilizava atributos divinos quando era necessário. Né? Quando ele, por exemplo, repreendeu o vento, né? Quando ele ressuscitou mortos, né? Ali quando o mar estava bravio e as ondas, ele repreendeu o vento e mandou o mar se calar. Aquilo ali foi uma atitude divina. Só Deus pode repreender o mar, os ventos, né? A fúria da natureza. Então Jesus foi adorado. Jesus foi adorado. Jesus deu vistas a cego. Só Deus poderia fazer isso, né? Um milagre dessa natureza. Multiplicou os alimentos, transformou água em vinho. Então, quer dizer, ele se utilizava de alguns atributos divinos quando necessário. Mas claro, ele não usufruiu de todos os atributos de forma permanente. A exemplo da onipresença. Ele não podia estar na Palestina e na Europa ao mesmo tempo. E assim por diante. Tá certo? Então, ele não usou de usurpação ser igual a Deus, mas sempre foi Deus. Agora ele estava limitado a um corpo. A Bíblia diz que ele se fez menor do que os anjos por conta da paixão de sua morte. Mas hoje a Bíblia nos revela que os anjos o adoram. Está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Todos os anjos do céu o adorem. Versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus, primeiro, ele foi encarnado pelo Espírito Santo. A exemplo de Paulo, que primeiro era Paulo, depois servo, depois apóstolo.
Jesus primeiro ele foi encarnado, cresceu como qualquer criança, né? Ali foi amamentado, comeu papinha, né? Dada por Maria, sua mãe. E a Bíblia fala em Isaías 7, 14 e 15, que o seu nome seria Emanuel, traduzido Deus conosco, e ele comeria papinha de leite e mel. Né? Então Jesus, ele nasce primeiro ali como uma criancinha, vai crescendo, depois ele se torna servo dos seus próprios pais, que a Bíblia fala que com 12 anos ele estava lá em Jerusalém, passado 3 dias, né, após a festividade da Páscoa, Maria veio embora junto com José, e depois se deram conta que Jesus não tinha vindo. Procuraram lá em volta, entre os parentes lá e amigos, vizinhos, não encontraram, voltaram para o templo, para Jerusalém. Vamos para Jerusalém. Foram lá, no templo estava lá Jesus discutindo com os doutores da lei, questionando, respondendo, e todos admirados com a sua sabedoria. E aí diz a Bíblia que Maria chamou a atenção dele, e ele, de forma, em primeiro lugar, ele afirmou para Maria e José que estava cuidando das coisas do Pai Celestial. Mas, de forma humilde, educadamente, ele se submeteu a Maria e a José. E a Bíblia diz que Maria começou a meditar em todas essas coisas. Quer seguir um exemplo de Maria? Comece a meditar nas Escrituras a respeito de Jesus, porque Maria fez isso. Está escrito, é só conferir, né, naquele episódio. Muito bem, então aqui diz: achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. O versículo 7, onde eu quero reler. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, primeiro era Jesus, humano, ali crescendo como uma criança. A Bíblia fala que ele crescia em estatura, crescimento físico, e sabedoria, crescimento intelectual, e graça diante de Deus e dos homens. Crescimento espiritual, graça diante de Deus, e graça diante dos homens, crescimento social. Então aqui, ó, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Primeiro era Jesus, como homem, depois, agora, como servo, e finalmente, né, servo, e finalmente, Jesus agora, semelhante aos homens, em semelhança de homem, cumprindo com o ministério para o qual foi estabelecido, na condição de profeta, na condição de rei e na condição de sumo sacerdote. Jesus trouxe esses 3 ministérios com ele: rei, profeta e sumo sacerdote, como homem. E achando na forma humana, humilhou-se a si mesmo. Ele fez questão de humilhar a si mesmo. A Bíblia diz que aqueles que humilham a si mesmos serão exaltados. Não basta as pessoas nos humilhar. Nós temos que humilhar a nós mesmos, porque nós somos os maiores inimigos de nós mesmos. Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós mesmos. Porque se Deus é por nós, e nós somos por nós, cumpre aquilo que está escrito também em Romanos 8, 37. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando nós somos por nós, temos consciência que Deus é por nós e somos também por nós, nós vamos responder o amor de Deus. Versículo 8. E achando em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus dobre-se todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos que Jesus se humilhou até a morte de cruz em obediência ao Pai, e Deus